Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Direito no Brasil, sempre com assuntos precisos, logo cedinho. Eu peço para você que deixe o like, compartilha muito. Obrigado a todos que estão chegando no chat neste momento e vamos à luta, né? Temos que trazer notícias e eu peço para você deixar o like e compartilhar muito. Vai ser uma live rápida aqui, mas eu preciso trazer alguns assuntos importantes que chegaram agora aqui para mim, tá bom? Não podemos nenhum instante cruzar os nossos braços. Nós temos que lutar até o fim, tá? Até o fim para a gente conseguir. E notícias agradáveis estão chegando o tempo todo, então eu peço para você não desistir do seu Brasil, o seu país. Nós precisamos de vocês, firmes e fortes, para que a gente possa avançar nas nossas pautas, que é Deus, pátria e família e liberdade. Para que a gente possa realmente vencer no Brasil, nós precisamos uns dos outros, tá? Vamos começar já com a primeira matéria. Eu já agradeço todo mundo que está aí no chat. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui, né? Mas como eu disse, eu não jogo agora na tela, tá? Na próxima live eu vou jogar com certeza, tá? Para não ficar até muito extenso aqui a nossa conversa. A pergunta que Bolsonaro respondeu à Polícia Federal. Vocês sabem que Bolsonaro, né, no dia de ontem, esteve na Polícia Federal, em Brasília, e ele ficou em silêncio. Só que há uma pergunta que ele respondeu, ele não ficou totalmente em silêncio. Ele tinha esse direito de permanecer em silêncio, até porque ele não teve acesso aos autos. Essa foi o argumento da defesa em relação ao silêncio de Bolsonaro. Não é que ele está com medo de responder alguma coisa, é que ele não teve acesso aos autos. Qualquer coisa que ele falasse poderia ser usado contra ele neste dia, né? O ex-presidente da República foi questionado sobre o fato de se identificar como alguém do gênero masculino. Meu Deus do céu, olha só a pergunta. Vamos analisar aqui, eu vou ler para vocês um trechinho e eu vou analisar com vocês. Durante o depoimento na Polícia Federal, nesta quinta-feira, dia 22, o ex-presidente Jair Bolsonaro optou por exercer o direito de permanecer em silêncio. Ele, no entanto, acabou respondendo a uma única pergunta. O ex-chefe do executivo foi questionado pelo delegado sobre ser cis, referindo-se à denominação cisgênero. Bolsonaro respondeu afirmando que não sabia o que era cis. A informação foi confirmada pelo advogado Fábio Van Garten, responsável pela defesa do presidente da República. Olha só, meu, esse tipo de pergunta, cara, esse tipo de pergunta tem alguma relevância nesse caso aqui? Eles não sabem o que perguntar, essa é a verdade. Eles não sabem o que perguntar, eles não sabem onde procurar mais coisas para condenar Bolsonaro. Com a postura de Bolsonaro, a equipe da Polícia Federal esclareceu que o ex-presidente que a pergunta fazia parte de um procedimento padrão durante depoimentos. De acordo com o protocolo da corporação, os termos transgêneros e cisgêneros se fazem presentes no questionário para traçar informações dos dados do depoente. E aí vai aqui, ó, o que é cisgênero para quem não sabe, tá? Termo usado por militantes progressistas, cisgênero é o antônimo de transgênero, ou seja, transgênero é aquela pessoa que se identifica com outra sexualidade ou se identifica como outra coisa, sei lá. É, e a pessoa cisgênero é que se identifica com o sexo que nasceu, entendeu? Essa resumindo, é isso, tá? Então, olha só o absurdo, né? Bolsonaro ter que responder uma pergunta dessas. É algo assim fora do comum, né? Fora do comum, fora da realidade. E agora eu vou passar um vídeo para vocês, um trechinho que eu achei interessante trazer para vocês, dos grandes jornalistas da Revista Oeste. Eles vão falar aqui, né, claro, sobre ah, ah, o Bolsonaro ficar em silêncio no depoimento, né? O que ocasionará daqui para frente o silêncio de Bolsonaro? O fato é que hoje eles tentaram retirar do Bolsonaro algo que pudesse prejudicá-lo lá na frente, mas eles não conseguiram e não vão conseguir, porque Bolsonaro até que se prove o contrário é inocente, tá? Deixa o like e compartilha. Vamos assistir a esse trecho aqui. Vamos lá.
Chegou a 143 o número de assinaturas de deputados que apoiam o impeachment do presidente Lula. O volume é maior que o coletado no impeachment de Dilma Rousseff em 2016. A deputada Carla Zambelli, que encabeça o pedido, informou que vai esperar mais congressistas se manifestarem para oficializar o documento e levá-lo para a Câmara dos Deputados na próxima segunda-feira. Senadores de oposição devem participar na próxima semana de uma entrevista coletiva em apoio ao impeachment apresentado por deputados. Como o rito do impeachment prevê o julgamento pelo Senado, os parlamentares ponderaram que os senadores assinassem o pedido, poderiam ser declarados impedidos se manifestarem a favor ou contra o presidente da República. Constantino, até os senadores já estão se mobilizando aí em prol do impeachment, né? Mas, como a própria deputada colocou, é prudente nesse momento que eles fiquem de fora. Mas é um número expressivo de parlamentares. E, como lembrou o próprio Silvio, vários da base governista, que é uma base, obviamente, pouco fiel, digamos assim. A gente sabe que é uma ala do centrão fisiológico que está no governo por interesses não muito republicanos. Essa turma, para debandar, para pular fora, se perceber que realmente a coisa vai degringolar, e minha aposta é que vai, no âmbito da economia ainda leva um pouco mais de tempo e talvez seja o ingrediente faltante para o clima de impeachment. Vou explicar para vocês o porquê que eu estou deixando o Constantino desfocado, tá? É porque a plataforma não gosta muito dele, entendeu? Ele já perdeu os canais dele e tudo mais, então pode ser um problema eu trazer ele aqui, mas eu gosto de trazer pelo menos a voz dele para que a gente possa ouvi-lo, o que ele tem a trazer. São muitos argumentos favoráveis. Porque todo mundo já se deu conta que se trata de um desgoverno, que o Brasil que voltou foi o Brasil dos esquemas, do patrimonialismo, da corrupção, e que temos no comando do país uma figura que quer aproximar o Brasil da Rússia, do Irã, da China e atacar a Europa, Estados Unidos e Israel. Quer dizer, é uma loucura. Já tem aí muito tucano arrependido, alguns conseguem ter a humildade de reconhecer em praça pública, outros fingem que não fizeram L e não estavam ali defendendo o Lula, o voto em Lula, né? Eles acham que a gente vai esquecer o que fizeram no verão passado, mas o fato é que tem muita gente já preocupada, olhando que o Brasil está afundando, e rápido. Né? Então, como o impeachment é exclusivo para o Lula, por uma fala dele e por tirar o Brasil da neutralidade e tudo, Geraldo Alckmin, né, que foi colocado lá, muitos apostam nisso, como uma espécie de seguro do sistema, né, que teve que engolir o Lula a contragosto, porque tentou produzir várias terceiras vias e nenhuma foi viável, o Alckmin já pode estar ali, de repente, entrando no aquecimento. Essa é a forma, talvez, de atrair esses indecisos que ainda estão achando que leva um pouco mais de tempo até o desgoverno realmente descarrilhar de vez. Piotr, como no Senado é onde ocorre o julgamento, é mais prudente mesmo que os senadores se mantenham em silêncio por enquanto, não se manifestem. Até porque, né, a gente já tocou nesse assunto, o Senado sempre foi mais dócil às pautas do governo. Basta só lembrar que agora, recentemente, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que nada abala a relação dele com Lula, ainda respondendo, por exemplo, a declaração do presidente Lula lá na Etiópia, em que ele comparou a ação a ação do governo de Israel de defesa e contra o Hamas, contra os terroristas do Hamas, em busca dos sequestrados que ainda estão em poder, dos reféns que ainda estão em poder do Hamas, ao Holocausto, que já levou uma negativa dos Estados Unidos, da Alemanha e de qualquer pessoa que conheça minimamente a história, o que parece faltar dentro do círculo próximo do presidente. Mas esse é outro assunto. Voltando à questão do impeachment, a Câmara é exatamente por onde começa o processo. Esse apoio precisa vir da Câmara. Mas, de novo, como a gente falava ontem também, isso depende de Arthur Lira. O presidente da Câmara, pela legislação do impeachment, a lei é muito clara, depende da mesa diretora da Câmara. Aí, no regulamento da Câmara, ou seja, lá dentro do regulamento da própria Câmara, que diz que é o presidente da Câmara é quem põe para avançar ou não um pedido de impeachment, ou seja, um processo, uma abertura de investigação. O impeachment é a votação final, né? Sim ou não. Mas, nesse caso especificamente, é um poder gigantesco que Arthur Lira tem, que até o momento ele não consegue fazer uma defesa clara
de parlamentares que têm, por exemplo, seus gabinetes devassados pela Polícia Federal, sem uma comunicação prévia a ele, inclusive, imaginar que ele vai avançar com o pedido de impeachment é muito difícil. Além do que, para se ter uma ideia, hoje ele tem uma reunião, a convite do presidente do Lula, irão ele e os líderes partidários num converscote ali com o presidente Lula. Parece que vai ser a reunião para sepultar de vez qualquer andamento de impeachment. Mas tem um detalhe, o incômodo fica. O Palácio do Planalto não recuou em nada do que deveria recuar em relação a essa declaração desastrada do presidente Lula, e que parece que não é tão desastrada, porque parece que foi exatamente a intenção dele. Se foi intencional, não resulta num desastre. Não é intencional não, viu, Piotr? Tem método. Como diz o nosso querido Diogo Forjás, tem método, né? Tem método. Ele queria falar exatamente o que disse, tá? Tudo tem método. O método é afastar o Brasil de Israel, é afastar o Brasil não só de Israel, mas de outras democracias e isolar o Brasil aqui somente com as ditaduras amigas do Lula. Esse é o método. Desastre, mas não é uma coisa fortuita, que teria vindo de um improviso do presidente Lula, não é o caso. Então, o que nós temos hoje é um impedimento dessa postura de Arthur Lira, que nesse momento não dá nenhum sinal de possibilidade de avanço desse pedido de impeachment, embora o pedido seja muito bem amparado pela legislação. Temos muita informação aqui ainda, nossa programação é longa, com a força do agro, depois também temos o Estúdio Oeste com o Silvio Navarro, pedimos que vocês continuem compartilhando essa live e dando o joinha aqui. Jair Bolsonaro ficou em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira. Paulo Bueno, advogado do ex-presidente, afirmou que a orientação de permanecer calado ocorreu pela falta de acesso da defesa à íntegra das apurações contra Bolsonaro. Esse silêncio, quero deixar claro que não é simplesmente o uso do exercício constitucional ao silêncio, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais estão sendo imputados ao presidente a prática de certos delitos. A falta de acesso a esses documentos, especialmente as declarações do tenente-coronel Mauro Cid e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores, impedem que a defesa tenha um mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento. Não houve, de forma alguma, da parte da defesa, qualquer constrangimento na vinda do presidente a esse depoimento, como, aliás, ele sempre fez e continuará fazendo, sendo do maior interesse dele o esclarecimento dessa verdade. Que fique claro, o único motivo pelo qual fez uso do silêncio foi dado ao fato dele responder hoje a uma investigação semissecreta. O advogado de defesa também negou que o ex-presidente tenha planejado um golpe para continuar no poder depois das eleições de 2022. O presidente Bolsonaro nunca foi simpático a qualquer tipo de movimento golpista. Que isso fique claro. Sobre os demais elementos que constam da investigação, a defesa só vai se manifestar quando tiver acesso a eles. A declaração de estado de sítio no TSE, você considera que isso seria de teor golpista, Paulo? Não, olha, ninguém falou aqui em estado de sítio. Não, é uma pergunta que eu estou fazendo. O estado de sítio tem previsão legal, mas o presidente jamais, em momento algum, cogitou em promover um estado de sítio. A hora do gesto, né? A hora da coragem, a hora da reação altiva. Eu me pergunto onde estão os sucessores e pessoas como Paulo Brossard, como o Sobral Pinto, né? Avô do nosso Guilherme Fiuza. Eu gostaria de ver o Sobral Pinto examinando o processo que envolve o Guilherme, processos aí que envolvem o nosso Constantino, acusações a nós. Eu gostaria que ele visse. E essa é a hora de você mostrar. Para você mostrar o absurdo, você tem que fazer coisas aparentemente absurdas também. Aí você acaba entrando para a história, porque você mostra o inacreditável, você desmonta. No Estado Novo, diante do tratamento dispensado a um preso político que participara da tal intentona comunista, o Harry Berger, era o codinome de um alemão que foi um dos principais parceiros do Luiz Carlos Prestes.
O Sobral Pinto entrava com pedidos para isso, eu sendo submetido a torturas, tratado como um animal. Aí ele recorreu à Lei de Proteção aos Animais. Ele pediu que o Harry fosse tratado como se trata um cachorro. Porque a lei determina que pode ser preso quem estiver espancando um animal, por exemplo, que conduz uma carroça. Então ele invocou a Lei de Proteção aos Animais e deixou muito claro que o tratamento dispensado a um homem era muito mais cruel que o dispensado a qualquer animal. E se ele fosse defendido como um animal, ele estaria melhor. Tá na hora de alguém fazer esse tipo de gesto e enfrentar com coragem esse absurdo. Não dá nem para dizer que não obedece às regras do devido processo legal, direito de ampla defesa. Está na hora de algum advogado altivo fazer o seguinte, por exemplo, é o que eu faria como advogado, e não faço como jornalista. Pegar um processo conduzido pelo Alexandre de Moraes ou por qualquer outro e retrucar os argumentos dele só com palavras do Alexandre de Moraes. Eu já vi que isso é possível. Como ensina o professor Alexandre de Moraes no seu livro Tal, não se pode... Coisas banais, assim, o ônus da prova cabe ao acusador. Até isso eles desrespeitam. Você tem de mostrar, vou fazer essa matéria para a Oeste. Pronto. Só que eu preciso ter acesso ao processo. Eles não têm. Pois é. Então querem que o Bolsonaro fale durante o depoimento sem saber do que é acusado. É a mesma coisa que você narrar um jogo antes que comece. Um jogo de futebol. É pura imaginação. Você supõe que o outro time vai jogar desse jeito, que você fez isso, tal. É uma situação que não foi imaginada por nenhum autor bom ficcionista do realismo fantástico. Se o Gabriel Garcia Marques descrevesse um caso desse, a mulher dele, que era mais sensata, Mercedes, diria, não exagera, não faça isso. Ninguém faz o que está fazendo esse juiz aí, não é possível. O Alexandre de Moraes, ele rasga, mas com cuidado, como você quer destruir um bilhete mesmo, ele rasga minuciosamente cada parágrafo que escreveu e é tratado como uma pessoa normal. Eu repito, é caso clínico. Meu Deus do céu. Caso clínico. Se eu começar aqui a falar o avesso do que eu digo, se amanhã eu começar a falar o contrário, podem me internar, não reclamo não, nem minha família. Me chame para um manicômio, sabe? É melhor que hospício. Um manicômio, que é o que eu mereço. Agora, esses caras se desdizem. Né? O Gilmar Mendes chegou a pedir vista de um julgamento no TSE para que não acontecesse para que não viesse uma decisão que o desagradava. Aí mudou de ideia. Nesse período, aí ele pediu vista de novo para fazer o contrário. Olha, tem limite, né? Tem limite. Você pega filmes do Woody Allen, tem limite. Porque o que é absurdo fica ridículo em questão de segundos. Em questão de segundos. Eu trouxe esse trechinho aqui para vocês, para a gente discorrer um pouco aqui com esses grandes jornalistas, né? O que ele disse é verdade, né? Quase que clínico a situação, né? Eu gostei dessa que ele falou que ele ia fazer uma reportagem para o Oeste, mas ele precisava ter acesso aos autos, né? Nem o próprio acusado, nem a defesa dele tem acesso aos autos, imagina, hein? Pedido de impeachment de Lula é protocolado, pessoal. Pedido de impeachment de Lula é protocolado. Isso aqui é uma notícia maravilhosa, tá? Precisa ser repassado, eu conto com a sua ajuda para você jogar em todos os grupos que você faz parte. Isso aqui é uma notícia maravilhosa. Pedido de Lula
de impeachment de Lula é protocolado. Entenda o processo, tá? Mário, olha, vai parar no Arthur Lira. Arthur Lira, a gente depende dele para aprovar. Eu não dependo dele, não. Depende de Jesus. Deus. Deus pode tirar essa desgraça aí do cargo dele. Na noite desta quinta-feira, deputados protocolaram o pedido de impeachment do presidente Lula. Oeste teve acesso ao documento em primeira mão. O próximo passo é um possível acolhimento na Comissão de Constituição e Justiça. Agora vai para a CCJ, hein? Da Câmara, que deve analisar em uma votação se há indício suficiente da prática de crime de responsabilidade pelo presidente da República. Então, o próximo passo, pessoal, é ir para a CCJ, tá? Depois da CCJ, segue, eu não sei se para plenário ou direto para, eu acho que para plenário, vai ter uma votação em plenário. E depois dessa votação em plenário, segue para o Senado. Aí no Senado Federal, do Senado Federal segue para o STF. E aí ele perde o seu cargo, ele é afastado do seu cargo enquanto está o processo de impeachment, né? Está correndo, e aí depois ele vai ser julgado, e aí que ele vai perder os direitos políticos dele, vai ficar inelegível por 8 anos. Nossa, como eu queria acordar um dia e falar assim: Lula está inelegível por 8 anos. Eita, esse sonho pode se realizar, sabe? Se a gente se unir nessa causa, porque assim, o cara falou um absurdo, né, pessoal? Quem apoia esse cara, eu vou falar pra vocês, quem apoia esse cara, olha, eu não sei nem porque tá respirando ainda, viu? Porque Deus é justo, Deus é misericordioso, viu? Porque apoiar uma fala grotesca, monstruosa daquela, é a misericórdia de Deus na vida desse povo. Sinceramente, é a misericórdia de Deus, viu? Mais de 100 políticos, olha só essa notícia aí. Mais de 100 políticos já confirmaram presença no ato pró-Bolsonaro. E aí eu não vou passar a lista aqui, senão vai ficar muito extensa. Mas eu quero que você saiba, mais de 100 políticos, entre deputados, senadores, vão estar no ato com Bolsonaro. É muita gente para apoiar nosso querido capitão, né? Muita gente para apoiar o nosso querido capitão. Eu tô com um propósito de comprar um computador novo. Então, se você chegou nessa live e Deus tocou no seu coração e você puder fazer uma doação para que eu compre este computador o mais rápido possível, pixdireitanobrasil@gmail.com, qualquer valor ajuda para eu juntar aqui e comprar este equipamento para parar os travamentos, para melhorar as transmissões para vocês aqui, tá bom? A gente precisa fazer com que esse canal seja o mais profissional possível, tá bom? Então eu conto com vocês, pixdireitanobrasil@gmail.com. Se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sino para receber as notificações. Fique de olho, porque às vezes o YouTube não te manda notificações, então fique de olho aqui que eu trago notícias durante o decorrer do dia todo. Deus abençoe você, sua família, a nossa nação e todos aqueles que lutam. Continuam lutando por um Brasil melhor. Deus abençoe grandemente.